Ontem ficou faltando que são 10 minutos que eu vou tomar dessa conferência de hoje, não vou, portanto, começar imediatamente com a conferência que eu planejei, que é bem mais curta que ontem, e por isso tomei a liberdade de retomar o que ficou em aberto ontem, que é esse documento do Stockhausen descrevendo a passagem mais fundamental do Contacte, que é quando ele expõe na prática da composição a teoria da unidade do tempo musical, né? Onde você percebe um tratamento de um impulso eletrônico que passa por um filtro. O impulso em si é um estalido, é um ruído bastante difuso, com um espectro bastante difuso, é um tch, né? Mas que, passando por um filtro bastante fechado, ele consegue ele consegue isolar alturas sonoras e fazer, inclusive, perfis melódicos com os impulsos, né? E essa manipulação dos impulsos, como eu havia comentado ontem, foi absolutamente fundamental para descobrir que aquilo que a gente chamava, e chama ainda, né, e que são regiões distintas das temporalidades da música, que é a região muito alargada das formas musicais, aquela mais restrita do ritmo, aquela super acelerada que vira altura sonora, e aquela ainda mais acelerada que vira um timbre, né? Que na realidade essas são regiões que existem enquanto regiões, mas que na realidade é possível realizar um contínuo entre elas, né? Essa passagem é uma passagem que até pouco tempo era rara. Nos últimos anos da vida do Stockhausen edita as conferências que ele gravou ao longo da vida e inclui essa passagem descritiva que eu tirei e que eu vou procurar ouvir com vocês aqui, né? Ele mais ou menos que descreve todas as etapas que ele produziu da geração desse impulso que percorre a 17 minutos o Contacte e que vira de uma altura, uma percepção de altura, de um glissando, que é o ele vai ralentando até virar um impulso rítmico, né? Desse impulso ele vai fazer alguns perfis até segurar uma nota Mi. E, na realidade, esse Mi ele vai alongando, e aquilo que era a frequência que virou ritmo, ao alongar a duração do impulso, injetar reverb nesse alongamento, ele resgata a percepção de frequência. Então, ele faz por um processo de desaceleração, ele parte da frequência para a percepção rítmica e para a percepção frequencial de novo, né? Então, essa passagem, eu vou procurar traduzir assim, com erros, provavelmente, né? Eu não sou um tradutor profissional em tempo real, mas para vocês terem ideia do que o Stockhausen está falando. Esse é o som no Contacte que dá origem a esse glissando. Como continuação desse som, eu produzi uma sequência de impulsos, que no total deve durar 2 minutos. Com 66 impulsos por segundo, até que seja 1/4 de impulso por segundo, ou seja, um impulso a cada 4 segundos, e que vai, portanto, diminuir em velocidade. Nesse processo, eu escolhi 3 vias. Primeiro eu trabalhei com 30... Bom, aí acho que eu vou pular essa parte mais técnica e vou para os exemplos musicais, que vai dar para perceber mais ou menos como é que ele foi fazendo. Então aqui ele vai discutir esse exemplo aqui, que é o de uma desaceleração de 66 impulsos por segundo até 1 impulso a cada 4 segundos, né? Com 3 processos do meio que ele vai desacelerando, acelerando, etc. Isso tudo são impulsos eletrônicos filtrados e modulados pela variação de altura do filtro. Aí vê que ele modula um pouco mais para o agudo e chega a 4 impulsos por segundo, né? Eine anschließende kontinuierliche Geschwindigkeitsverlangsamung von 4 bis zu
einen Impuls pro Sekunde, die 45 Sekunden dauert, wurde mit 4 Zickzackveränderungen des Tonhöhenfilters von 300 Hz bis 40 Hz abwärts produziert. Então ele vai falar agora, a partir desse último estágio que ele atingiu aqui, como é que ele vai ainda ralentar até atingir isso aqui no final, que vocês estão vendo aqui, né? Que é isso aqui. Que foi uma segunda etapa, né? Com a variação sempre da frequência do filtro. Faz com que ele fique mais grave ou mais agudo, mas a quantidade de impulsos continua sendo desacelerada, até chegar bem no grave. Aí ele vai descrever a próxima etapa, que vai ser essa produção aqui. Eu vou tocar os excerptos, para vocês vão visualizar, quer dizer, ouvir como é que ele chegou no som. Mais lento ainda. Uma modulação. E aqui ele faz um perfil melódico que depois ele vai transpor ao agudo e vai virar pum, 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 no contact, que é isso aqui muito lento ainda. Aliás, a partir daqui, na realidade. Esse perfil ele vai repetir depois transposto. E aqui ele começa a variar a duração do impulso, que era um dos aspectos que ele podia variar no gerador de impulso, que é não só a quantidade de impulso, mas a sua duração relativa. Ele pode alongar um pouco a duração do impulso. E aí você começa a perceber claramente a frequência resultante. Tudo isso vai gerar uma explicação enorme para essa próxima etapa. Que é já quase como aparece no Contacte. Agora vem o perfil que a gente acabou de ouvir na transposição mais aguda. Agora. Certo? Que é exatamente aquele perfil que estava lá no grave mais acelerado, porque ele transpôs ao agudo. E o último tratamento, que ele vai começar a injetar reverb. Aqui ele alonga ao máximo, faz um loop praticamente da reverberação do impulso, da duração do impulso. E começa a variar no filtro, de modo a ele obter parciais mais agudos. Então vejam bem que todo esse deslize em direção à frequência grave acaba voltando para o agudo também, por causa do filtro em cima dessa mesma nota. Então você tem dois paradoxos, uma frequência que desacelera e chega no ritmo e depois ainda chega na frequência, e ao mesmo tempo alguma coisa que desliza para o grave, mas o último som, que é o mais grave, acaba se tornando agudo pelo filtro. E o resultado geral que ele vai fazer é isso aqui que vocês ouviram ontem no Contacte. Há 17 minutos. Aí com reverberação, aí ele seca a reverberação, reinjeta a reverberação no final do perfil, e já com a reverberação ele vai alongando de novo, né?
praticamente elimina o ataque. Existe um modulador também de curva de envelope, então de vez em quando vira um... E etc. Foi o que vocês ouviram ontem, a 17 minutos do Contact, e que é a unidade do tempo musical, né? Com o adendo no Contact de que isso é espacializado em 4 canais, e quando ele chega nesse som lento, que é um Mi grave, ele está nos 4 canais, como se houvesse uma onipresença do espaço no final desse processo. Tá? Então, isso é que ficou faltando ontem, que eu queria ter explicado hoje. E por quê? Desculpem, eu estou desde ontem assim, né? É horrível tossir com o microfone. Por quê? Porque isso vai ter consequências fundamentais para a obra do Stockhausen em geral, né? A teoria da unidade do tempo musical amarra a possibilidade de transitar, quer dizer, oferece a possibilidade de transitar num contínuo sem desconsiderar que a música se articule por regiões. Ela existe em regiões de forma, regiões de frequência, regiões de ritmo, pesquisas de timbre, né? Mas, de alguma forma, existe na manipulação eletroacústica a possibilidade de construção de uma linha contínua, né? Que vai ser fundamental. E a descoberta mais fundamental, que é o fato de que todo o fenômeno sonoro é um fenômeno vibratório, e que passa por velocidades diferentes. Então, na realidade, aquilo que a gente entende que é ritmo, nada mais é do que frequência vibrando muito lentamente. Aquilo que é frequência é ritmo muito acelerado, né? Bom, hoje a gente vai relembrar a simbologia geral de Licht. Como isso aqui a gente discutiu bastante pormenorizadamente ontem, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho da terça-feira, Dienstag, que é a ópera... Pois não. Sim. Esse quadro foi concebido para o Stockhausen para ele dar o start ao Licht, ao projeto do Licht, com todas essas simbologias e todo esse universo simbólico para constituir o organograma, digamos assim, de todo o ciclo operístico, né? Então, no caso do Dienstag, que foi feito entre 87 e 91, mas retoma uma cena que eu vou discutir hoje um pouco mais em detalhe, que é de 77, que é o Der Jahreslauf, né? É a ópera na qual existe o conflito de Lúcifer com Michael. O tema principal é a guerra, qualidades espirituais ideais, dedicação, o elemento é terra, o sentido é o gosto, trompete e trombone são instrumentos principais, bravura é a virtude, Marte é o corpo celeste, gritar é a manifestação e a cor é vermelha, inclusive das partituras. Todas as partituras do Licht de Dienstag são impressas com a cor da terça-feira, né? Bom, vejamos sua estrutura. Então, aqui vocês têm o que a gente tinha falado, que, em geral, as óperas vão ter um cumprimento e uma despedida, que é o Gruß e o Abschied. Mas nem todas obedecem exatamente esse esquema. No caso do Dienstag, você já tem a despedida antes da última cena, que é o Octofonie, né? E o Octofonie, como uma obra que pode ser tocada autonomamente, como vamos fazer aqui hoje, ela encerra praticamente o Licht, né? No meio disso, vocês têm o Jahreslauf, que é aquela peça de 1977, que teve provisoriamente o título, no Japão, quando foi estreada, de Licht, e que ele pegou o título para nomear o ciclo operístico todo e colocou o artigo Der Jahreslauf como sendo uma obra autônoma que pode ser tocada em concerto, né? E aí vocês têm todas essas peças individuais que estão abaixo, que são números concertantes de Dienstag aus Licht, inclusive o Der Jahreslauf, certo? Pietà, Sintifu, etc. Ok? Então essa é a estrutura do Dienstag. O símbolo
como é justamente o símbolo da luta de Lúcifer com Michael, você tem o símbolo de Michael imbricado com o de Lúcifer. Michael é esse símbolo azul, Lúcifer esse símbolo quase que proibitivo, lembra uma placa de trânsito, né? Uma coisa vermelha com uma ponta preta. Né? Como vimos ontem, a obra de Jaroslav de 77, que teve estreia no Japão sob o título principal de Licht, foi a que deu o pontapé inicial para a ideia de Licht, tendo sido incorporada tal e qual mais tarde como primeira cena de Dienstag. Consequentemente, essa obra não se baseia na superfórmula. Ela é a única de todo o ciclo que não está baseado na superfórmula, né? Porque ela já vem de antes. Façamos uma digressão, portanto, sobre Jaroslav, a versão autônoma para concerto, independentemente de Licht. Sua designação é Jaroslav, o decurso dos anos, eu esqueci o artigo, justamente ele ganha o artigo aqui. Para tenor, baixo, 3 dançarinos mímicos, um cantor-ator, 3 mímicos, jovem mulher, mulher bonita, é assim mesmo, viu a descrição. Orquestra moderna, fita magnética e regente de sonorização, que é o Klangregisseur. Dura mais ou menos 57 minutos, a gente vai ouvir um pequeno fragmento. Essa descrição é do Stockhausen, não foi uma tradução minha, realmente jovem mulher, mulher bonita, tudo isso está na partitura, né? Isso tem a ver com as inserções que eu vou falar daqui a pouquinho. O objeto da obra é, entretanto, o que fundamenta sua aparição como cena introdutória de Dienstag. Lúcifer convida Michael a uma aposta ou a um jogo, cujo tema consiste no decurso temporal dos anos. Como objetivo, Lúcifer procura parar o tempo e Michael tenta ver se consegue retomar o seu andamento normal. Ou seja, Lúcifer está tentando dar um stop no tempo e Michael está tentando impulsionar o tempo para frente, né? Não desejando ser um desmancha-prazeres, Spielverderber, Michael consente e assim se inicia o jogo. E aí está uma coisa muito interessante, que é um dos traços que eu falei ontem, que definem a poética do Stockhausen, que é muito característico da obra como um todo, que é a simultaneidade de medidas distintas de tempo. Quer dizer, eventos simultâneos que acontecem em velocidades e temporalidades totalmente diferentes, mas que fazem parte de um mesmo organismo, né? E como é que isso se dá? Vamos ver. Correspondentes aos 4 algarismos do ano preciso em que a obra é executada, no caso do ano de sua estreia em Tóquio, foi 1977, 4 camadas distintas, cada qual com uma velocidade de transcurso temporal, simultâneas às demais, constituem a trama da obra. Essas velocidades elas vão corresponder aos algarismos de 1977. Né? Nesse sentido, a obra é um dos mais singulares exemplos de concomitância de tempos distintos na obra de Stockhausen e prima pelas texturas musicais que tecem cada uma das 4 camadas de acontecimentos paralelos correspondentes às distintas velocidades. Cada camada corresponde à dimensão de uma das cifras numéricas do ano de execução da composição. Se ela fosse, por exemplo, encenada esse ano, seria 2017. Né? Não seria mais 1977. Né? E esse 2017 deveria ser projetado no palco, como foi em 1977, projetado na estreia, depois na reencenação de Leipzig em 1993, que eu vou mostrar fotos, foi em 1993 projetado no chão do palco. A primeira camada, aí ele instrumenta cada um dos números, o número do milênio, o número do centenário, das décadas e dos anos individuais. A primeira camada é instrumentada por 3 harmôniums ou sho japonês, ou 3 sintetizadores ou samplers com timbres afins. A peça originalmente foi feita com instrumentos japoneses, mas Stockhausen já previu a dificuldade de se refazer a peça com aqueles instrumentos e, portanto, orquestrou de maneira que esses instrumentos japoneses pudessem ser substituídos por instrumentos ocidentais. Né? A segunda camada por 3 pícolos ou ryuteki japonês, acompanhados de bigorna ou shoko japonês.
Se algum japonês estiver aqui, me corrija a pronúncia, que pode ser que seja Shoko, não sei. A terceira por 3 saxofones sopranos, ou ishiriki, acompanhados por bongô ou kako japonês. A quarta por cravo, ou sintetizador ou sampler com timbres de cravo, ou gakuzo japonês, e violão ou guitarra elétrica, ou biwa japonês, acompanhados de bumbo sinfônico ou taiko japonês. Todos os instrumentos acústicos devem ser amplificados, prática essa que se tornou comum em Stockhausen a partir da década de 70, com mantra. A partir de então, Stockhausen começa a amplificar todas as suas performances. Mesmo obras do período de 1950, os Klavierstücke, por exemplo, ele amplificou no final, nos últimos anos de vida dele, né? Ele começa a amplificar tudo e, uma vez indagado, ele responde que para se sentir sutilmente os timbres melhor. Não é uma amplificação que você perceba que a amplificação está ali existindo. Mas se você tirar, você percebe que o instrumento estava amplificado, né? Bom, cada cifra do ano em que a obra é executada é, pois, representada no cenário em grande formato e dentro de cada número situa-se um corredor, por isso a corrida dos anos, com trajes típicos correspondentes à moda do milênio, do século, da década e do ano, e com cores preponderantes específicas. Cada um desses corredores percorre ao longo da peça esse grande número dentro do qual se situa, que está projetado no palco, né? Em velocidades distintas. Quanto mais à esquerda o número, mais lentamente. Você tem 1977, 1000 é um tempo muito mais largo do que o 7 de 77, que é aquele aninho que acontece ali, certo? Um ano é muito mais curto do que 1000 anos. Então, o corredor que está dentro do 1 do 1977 vai fazer um negócio super lento, pode até ser um gordão, sem problemas. Mas o último tem que ser um atleta, porque ele vai correr ao longo de 1 hora, muitas vezes mais do que o corredor que está no número 1, que é do milênio. Tá? Então, o que acontece? Cada um desses, isso eu já li, né? Quanto mais à esquerda, mais lentamente. Quanto mais à direita, mais rapidamente, em correspondência às medidas de tempo anuais, de décadas, centenárias e milenárias, e em sincronia com o acontecimento musical, camada, que lhe é correspondente. E aí os acontecimentos musicais também têm velocidades diferentes. Alguma coisa muito mais frenética, que corresponde ao último número de um ano X, e alguma coisa muito mais lenta, que corresponde ao ano do milênio desse número, né? Ainda que os números do cenário variem de acordo com a data em que a obra é executada, a corrida dos atletas transcorre de acordo com um ano determinado. No caso da estreia de 1977, da seguinte forma: o primeiro corredor do milênio, deve fazer o trajeto de seu número apenas uma única vez durante a obra. O que um gordão pode fazer, que eu falei, mas na realidade é difícil, porque o cara tem que ter um controle de movimento para percorrer aquele número projetado no palco uma vez só em 57 minutos, né? O segundo corredor do século percorre seu número 9 vezes, porque era 1977, durante o tempo todo da peça. O terceiro corredor da década, percorre em movimentos rápidos 7 vezes seu número a cada uma das 9 vezes do corredor do século. Sacou? Então, se o cara está correndo 9 porque é 1977, o do 7 vai correr 7 vezes a cada vez que esse do 9 correu uma. E isso tem que ser sincronizado, né? Totalizando 56 percursos. Por fim, o corredor do ano, um verdadeiro atleta, percorre movimentos extremamente rápidos, esse bem está mais, 7 vezes seu número a partir dele, e cada vez, ou parte dele, e a cada vez que o corredor de década percorre o seu, totalizando, portanto, 357 corridas no caso de 1977. Tá? Dessa forma, a cifra 1977 encontra correspondência na quantidade de vezes que cada corredor percorre seu espaço. Uma ideia totalmente maluca, né? Uma foto da encenação da estreia da obra
dá uma ideia da sua beleza cênica. Um layout super japonês, muito clean, quase que equivalente a tatames, casas de chá, coisa assim. E os atletas, quer dizer, aquele último do set lá está zarpando, o primeiro lá está super lento, que ele vai fazer durante a peça toda, ele vai percorrer aquele lá só uma vez. E os instrumentos todos sentados atrás, em 4 grupos, cada um correspondente a um algarismo. E os eventos são velozmente correspondentes a cifras, tá? E o número vai mudando lá, quer dizer, conforme o corredor vai correndo, vai aparecendo quantas vezes o corredor já correu. Tá? Então, existe alguém que tem que controlar isso também, ou algum sistema informático hoje, que é algum sensor que o cara vai, até a hora que ele chega ali, muda o número. Alguma coisa por aí. Então, existe uma projeção das corridas de tempo desses corredores que vai lá atrás da cena. Tá? Vocês veem que por aqui está super no começo essa foto. O corredor da centena não chegou nem a fazer uma corrida ainda, certo? E o último lá já tinha corrido 6 vezes, né? Uma outra foto da performance de 93 em Leipzig ilustra as inúmeras possibilidades de inovação cênica, que é quase operística, e no caso do Liszt é operística, né? Da mesma concepção do projeto do ano respectivo no palco do teatro. Então essa é a encenação de 1993, os números não são luzes, são realmente cavados, e os corredores estão correndo aí, e os músicos, de vez de estarem sentados que nem uma linha japonesa, estão numa esfera, né? Uma montagem super bonita, que deve ter sido maravilhoso isso. E os contadores, dá para ver um deles ali, né? Devem ter outros espalhados. A obra não é regida. Toda a sincronização depende, em grande parte, das entradas do bumbo sinfônico, o qual é sincronizado com o corredor do ano. No mais, no interior de cada grupo instrumental correspondente a cada cifra numérica, o primeiro solista desempenha papel de sincronizador, sentando-se, por isso, ao centro do grupo, quer dizer, isso dentro dos 4 grupos instrumentais, né? Cada camada é sempre pontuada por interferências periódicas dos instrumentos percussivos, pontuando a cada tempo as estruturas de duração das texturas. Então é como se fossem periodicidades que são pontualmente assinaladas e demarcam a sincronia dos tempos. Mas cada tempo está na sua velocidade diferente. Então as coisas acontecem simultaneamente em 4 camadas, né, e de repente existe uma defasagem, e de repente, uma sincronia, né, e que é a guia rítmica de todos. Tal concepção, qual seja, de tempos fundamentalmente distintos, que são, contudo, periodicamente sincronizados por algum evento de tipo percussivo pontual, é profundamente tributário da música japonesa, tal como ouvimos, por exemplo, no Teatro No, né? E aí foi a influência dessa temporalidade, desse tipo de temporalidade, que o Stockhausen sofre estando no Japão, né? Ouçam um exemplo típico de música tradicional japonesa, Gagaku, que tinha sido fundamental para o Stockhausen em Telemusik, daqui a pouco eu vou falar. E depois prestem atenção com o que ouvirão, pelo amor de Deus, como o que ouviram, que vocês vão ter ouvido já agora, se relaciona intimamente com as sonoridades de Jaroslav. Quer dizer, vocês vão ver como Jaroslav é uma música japonesa, entre aspas, é uma stockhausianização da música japonesa, né? O trecho que ouvirão vem de um dos episódios do filme Sonhos, a maioria de vocês conhece, do Akira Kurosawa. Prestem atenção nos tempos distintos, simultâneos, nos gestos de aceleração da percussão, que fogem de uma quadratura de música tradicional ocidental, né? No meio de uma periodicidade de eventos, existe um instrumento percussivo, por exemplo, que é uma coisa que não dá para escrever, a não ser usando recursos de notação proporcional, né, em música contemporânea, em música
tradicional, em notação tradicional ocidental, mas que é muito comum no Japão. Então você tem essas sincronias, mas ao mesmo tempo fenômenos de aceleração e desaceleração, e que também nos remetem claramente a esse fenômeno de aceleração e desaceleração que a gente acabou de ouvir no Contacte, né? E que é interessante, porque funciona como se fosse impulso eletrônico que é acelerado ou desacelerado, né? Bom, no mais, preste atenção também nos deslizes de glissandi, que apontam para um contínuo das alturas também, que, como sabemos a partir de Stockhausen, são ritmos acelerados, tá? Como se uma coisa fosse dentro da outra. Tá aí, né? Essa maravilha que vocês ouviram, o filme também é maravilhoso, Sonhos do Kurosawa. Quem não assistiu deve assistir, que é um filme maravilhoso, feito de episódios. Num deles toca esse gagaku, né? Que, além de ser extremamente muito sutil na diferença de timbres, a gente percebe claramente temporalidades totalmente diferentes, né? A percussão, eu peço desculpa que eu estou com uma asma, inclusive usando bombinha toda noite. Bastou chegar em São Paulo, tenho asma, não tenho nada, vou para fora do Brasil, não tenho nada, chego aqui, tenho asma. Então, estou quando eu começo com o ar-condicionado assim, começa a sair o efeito da bomba, estou tossindo demais aqui. Mas, enfim, vocês percebem que existe uma concomitância de temporalidades diferentes, né? Muito interessante. Ao mesmo tempo, tudo se encontra periodicamente, né? Então, essa circularidade, que é a circularidade que vai interessar a Licht, que nada mais é do que um ciclo semanal que sempre se repete, né? Ao mesmo tempo, você tem temporalidades diferentes e sincronias dessas temporalidades. Então, tudo isso atraiu o Stockhausen. Fora isso, existe um fenômeno claro aqui nesse gagaku, por exemplo, que é uma direcionalidade ou uma densidade crescente. Começam com instrumentos muito solistas, pequenos, de repente a coisa começa a aumentar cada vez mais, e a cada grande periodicidade você tem uma medida de densidade maior, né? Vocês notaram que a instrumentação começa a aumentar cada vez mais. Então existe uma certa dramaticidade nesse processo, né? Que já está também na música oriental, né? Muito bem. Se a gente for ver o que o Stockhausen fez com o Telemusik, a gente descobre que antes, já com Jaroslav, já em Telemusik, que é de 1966, ele tinha se interessado, junto com milhões de outras músicas, né, inclusive uma música dos índios Bororo do Brasil, por uma música que fosse universal. Foi feita no Japão, essa obra, e tem uma transmissão do Stockhausen, onde ele comenta justamente a beleza da música gagaku, que, apesar de ele ter usado várias fontes no Telemusik, foi com a gagaku, ou o gagaku, que ele fez uma ligação específica da modulação em anel,
que eu expliquei ontem, que era aquela modulação que você injetava um som ou uma fonte sonora e modulava com uma senoide. Lembra disso? Quem esteve aqui presente vai lembrar, né? Ele fez uma ligação dupla, onde essa modulação reentrava no equipamento e era remodulada. E ele chamou até de ligação Gagaku-Schaltung, é o nome disso no Telemusic. E foi baseado justamente no Gagaku. E ele dá exemplo aqui. Ouça um pedacinho dessa conferência de 1966 de Stockhausen sobre o Telemusic. Vocês vão ouvir agora. Vai ouvir um pequeno trecho de uma gravação da música de Gagaku, de título. Esse é o título. E aí ele mostra nessa conferência de 66 do Telemusic um Gagaku. Você vê que são os mesmos instrumentos, as mesmas temporalidades, uma coisa muito extensa em cima de uma outra que é flutuante com glissandos e a outra que é percussiva, rápida, que vai acelerando, desacelerando. Às vezes com resultâncias inarmônicas, né? Dependendo do intervalo que as flautas japonesas fazem, né? Dos glissandos também, esse é um excerto, né, dessa conferência. Ele mostra na conferência o Gagaku inteirinho. E agora ouçam o início da orquestra em Jaroslav, que ele chama de orquestra na realidade, mas na realidade são 4 grupos instrumentais que eu tinha descrito antes, né? Vejam o quão próximo está Stockhausen do Gagaku japonês, mas ao mesmo tempo quão longe. A crescente dramaticidade, apesar de já existir na música oriental, mas que não, ao mesmo tempo que tem essa densificação crescente, ela não impinge uma dramaticidade no mesmo tônus da música ocidental, como acontece, por exemplo, no Jaroslav, que a gente vê uma dramaticidade crescente mesmo, né? A direcionalidade, a tensão, a densidade inarmônica dos agregados resultantes, os solos de piccolo, que mais parecem música serial, né? Então você tem muito da música japonesa, obviamente o Stockhausen está assimilando direto a música japonesa do Gagaku, mas você tem também toda a mão do Stockhausen no meio de tudo isso, tá? Isso é o Jaroslav. Aí já começa a aparecer cada vez mais Stockhausen. Preste atenção como vai se Stockhauseneando o texto. Por aí vai, né? Então, o que me atrai profundamente nessa música é a qualidade inarmônica que ela tem, né? O Stockhausen começa quase relendo a música japonesa, continua relendo essa música japonesa, mas ele vai poluindo, entre aspas, a música japonesa com o pensamento dele, harmônico inclusive, a ponto de chegar a resultados muito surpreendentes, né, em cada final de sessão, né? E o que define essa diferença de temporalidades basicamente é o número de eventos que você tem, né? Quer dizer, uma camada que tem um número de eventos muito menor do que uma outra que tem um número enorme de eventos acontecendo e tudo acontecendo ao mesmo tempo e sendo de tempo em tempo sincronizado. Então, na realidade, ele está claramente metamorfoseando a música japonesa, colocando o dedo dele nisso, como ele colocou usando os hinos em Hymnen, como ele colocou com o próprio Gagaku e com outras fontes no Telemusic e etc.
né? São momentos onde Stockhausen se permite a reler outras músicas e fazer uma antropofagia, né, num certo sentido, né? Bom, em Jahreslauf, determinadas cenas sonoras, que ele chama de Tonszenen, emergem em meio ao decurso da obra, algo que se tornará comum no ciclo operístico Licht. No caso específico de Jahreslauf, trata-se de tentações provenientes do mundo de consumo, possivelmente com alusão à influência do Ocidente no Japão. Possivelmente, interpretação minha. E de consequentes, aí com trema, que eu adoro trema, para falar nisso, eu gostaria de defender publicamente a trema. De consequentes excitações, quando então o tempo para através da intervenção de Lúcifer e quando então Michael recoloca-o em andamento. A correlação entre essas cenas sonoras aqui e as inserções, que é um conceito muito importante no Stockhausen, que são os Einschübe, né? Que é uma espécie de quebra de estrutura, um quase improviso, ou ainda uma decisão inusitada que contraria os planos de uma determinada obra e que se tornaram um traço característico da obra como um todo de Stockhausen. Isso já desde o estúdio 1, quando Stockhausen estava realizando no estúdio, resolveu, o filho dele nasceu, a mulher ligou, falou, nasceu teu filho, ele estava compondo, ele falou, então peraí que eu vou mudar o plano da obra, e fez uma coisa diferente dentro da obra, não foi ver o filho, foi ver o filho só depois. Né? Então, aquilo ali foi a primeira inserção em Stockhausen, né? No Studie 1, que é um Einschub, e o plural Einschübe, e que é um conceito que acaba se tornando muito frequente. No caso do Jahreslauf, são as Tonszenen, que coincidem com as inserções, e que são quebras de ruptura e que são cenas esdrúxulas, na realidade cenas esdrúxulas, e propositadamente esdrúxulas, né? Como, por exemplo, entra com uma moto um macaco numa delas, com um macacão, assim, que não tem nada a ver com esse clima maravilhoso que estava acontecendo, dessa releitura do Japão, né? E uma outra vem uma mulher toda gostosa, né? Por isso mulher bonita, né? Que vestida com tentação e fica passeando no palco e exibindo um moleque, não sei o que, tipo tentações mesmo, são quebras de ruptura, de rupturas dentro de uma obra. E que no caso do Jahreslauf, elas são associadas na incorporação do Jahreslauf em Licht com a figura do Lúcifer, que é o imprevisível, o cara que azeda um determinado projeto, que chega e quebra com tudo, né? É o demônio, o demoníaco, né? E agora as inserções, elas fazem parte de toda a obra do Stockhausen, né? Inclusive, eu diria, isso eu comentei ontem um pouco quando a gente discutiu o Contacte, né? Eu diria até que a forma-momento, que é quando Stockhausen inventa no Contacte a forma-momento e começa a perceber o tempo com um corte, que essa forma, essa cápsula de tempo que ele extrai da existência da escuta como alguma coisa autônoma, é uma espécie de inserção, né? Quer dizer, as inserções, não é que a forma-momento são espécies de inserção, mas o contrário. As inserções são espécies de forma-momento, né? Porque na realidade são cortes da temporalidade, como acontece no Jahreslauf, onde você tem uma interrupção do fluxo, e um acontecimento que tem a sua absoluta autonomia local, dentro do qual você pode esquecer tudo o que aconteceu antes e que vem depois. Então existe uma associação que eu faço, uma das ideias desse livro em gestação que eu tenho sobre Stockhausen desde 1998, e que esse curso aqui está me motivando agora a pegar a caneta e realmente fazer o livro, de análise, de reflexão sobre a obra de Stockhausen, é uma das interpretações que eu tenho com relação às inserções, que elas seriam prenúncios já, né, já que ela começa no Studie 1 de 1953, elas seriam prenúncios daquilo que viria a ser a forma-momento, a partir de 1959, 60 com o Contacte, né? Na verdade, a forma-momento é mais que as inserções são uma espécie de forma-momento, assim que eu vejo. Mas, ao contrário da introdução da obra em sua versão como primeira cena de Dienstag e das demais obras desse período, curiosamente, Jahreslauf não se baseia em nenhuma fórmula, como eu tinha falado. Sua trama consiste, essencialmente, nas 4 camadas de acontecimentos distintos, em caráter oriental, com velocidades contrastantes de desenvolvimento,
pequenos glissandos e o uso sistemático de intervenções periódicas em meio à aperiodicidade textural. A alusão às fórmulas, entretanto, persiste na emergência a partir do solo de saxofone e soprano, que se inicia na página 45 da partitura, das autocitações, uma após a outra, das fórmulas de Harlequin, Inori e Mantra. No Jaroslav, chega uma hora que o saxofone, eu não vou mostrar esse trecho aqui, mas fica a dica para quem quiser, o saxofone interrompe como se fossem inserções, mas não são inserções esdrúxulas como essas que o Stockhausen mais ou menos põe o dedo na ferida da sociedade de consumo, né? São inserções quase que ao nível da paráfrase sobre si mesmo. E o saxofone entoa muito lentamente, assim, mais lentamente do que os originais, as fórmulas do Mantra, do Inori e do Harlequin, que são as obras que antecederam a composição de fórmula a partir do Licht, né? O esquema formal geral do Jaroslav ilustra sobremaneira a concepção de Stockhausen. Um mesmo evento, densificação de mobilidades decrescentes, densificação e mobilidades crescentes, projetado em dimensões de tempo totalmente distintas. Então aqui vocês veem que no esboço original do Jaroslav, no ano de criação de 1977, cada linha tem uma velocidade de desenvolvimento, claro que com 1000 detalhes, etc. Mas aqui vocês têm um esquema de tudo que vai acontecer com a obra toda durante uma hora, né? Inclusive, nessas bandeirinhas ali, as inserções, as 4 tentações que fazem com que o tempo pare. São ações demoníacas que o tempo para e Michael tenta levar o tempo adiante, né? E ele retoma por uma segunda vez, por uma terceira, por uma quarta, e na quinta, que vai para o final, onde os músicos acabam saindo como se fosse uma procissão no meio da plateia, né? Então, aí vocês têm o esquema. Na realidade, vocês já perceberam no exemplo sonoro, que foi relativamente longo, porque eu fiz toda essa primeira parte aqui. A gente ouviu toda essa primeira parte antes da primeira inserção. O desenvolvimento de camadas de temporalidades muito diferentes, com velocidades muito diferentes, e com uma dramaticidade crescente, onde inclusive a qualidade harmônica vai mudando. Aquilo que era melódica acaba virando harmônico, né, no sentido acórdico, quase, e inarmônico no sentido da resultância das frequências que vão, no final, se juntando, né? São quase que misturas sonoras, quase que os Tongemische do Studie 2 que a gente ouviu ontem, né? Começou ontem, parece que faz tanto tempo já. O Jaroslav está mexendo. Bom, escrita com notável simplicidade, e isso é uma coisa extremamente curiosa, Jaroslav é um dos mais brilhantes exemplos de complexidade textural. Vocês não acharam complexo isso? Super complexo, né? E maturidade temporal na obra de Stockhausen, sintetizando sua leitura do universo sonoro oriental, em particular o universo sonoro japonês. Uma escrita muito simples para uma escritura complexa. Tá? E a gente vai ver o exemplo. Eu vou primeiro, antes de ver o exemplo, precisar um pouco essa noção de escrita e escritura, que eu fui, em termos de música, o primeiro a falar disso. Enquanto que os poetas já falam de escritura, Haroldo de Campos, etc., já fala de escritura, e isso vem com uma herança estruturalista de Roland Barthes e por aí vai, né? E na música, antes do estruturalismo francês, a música francesa, ela ela rodeia todo o ensino da composição em torno do conceito de escritura. Isso desde o século XIX no Conservatório Musical de Paris, né? Que as aulas de composição até hoje na França são aulas de écriture musicale, né? Não aulas de composição, é de écriture musicale. E por que é diferente? Uma coisa é a música grafada, a outra coisa é a música elaborada, né? A escrita, que é onde começa os processos de escritura, que se dá com a invenção da escrita musical e a notação musical a partir de 800, 900, ou na Ars Antiqa, depois a Ars Nova e por aí vai. Ali começa o que a gente chama de história da composição. A música sempre existiu. A música existe de milhões de maneiras. Mas a composição, ela existe a partir do nascimento da escrita. É na hora que nasce a escrita, as formas de grafar o pensamento, que a composição começa a existir. E por quê? Porque ao grafar,
você começa a poder elaborar num tempo diferido, quer dizer, num tempo que não é o tempo real da execução, tal como a música existia e continua existindo na música popular, na música folclórica, né? Você começa a poder operar manipulações de materiais que são pensados num outro tempo, são pensados fora do tempo real da música e voltam para a escrita na hora que a concepção amadurece e a ideia amadurece. Esse procedimento que se vale da escrita, quer dizer, que se vale da possibilidade de grafar uma ideia musical e que começa a tomar vida na cabeça como elemento de processualidade, isso é o que eu chamo, e consequentemente chama-se também dentro da poesia já se chamava, que é o que a gente pode chamar em música de escritura, e que se distingue da escrita. Por que ela também se distingue? Porque no contexto da música eletroacústica vai chegar um momento onde você não precisa da escrita para a escritura existir. Quer dizer, a escritura continua existindo enquanto processualidade, enquanto composição, diretamente trabalhada com os objetos sonoros, sem que necessariamente você passe pela escrita, pela grafia desses elementos. Então existe aí uma distinção muito grande. O Jaroslav é muito interessante porque vocês têm uma escrita muito simples, né? Praticamente eventos numa quadratura de tempo geral, os glissandos com pequenas curvas, como são ali naquele grupo dali, né? Pequenos deslizes de coisa, então o cara já vai ver a nota que ele vai pegar e para onde ele vai. Na bula tá, ele desliza aí no máximo um tom, pode chegar no máximo a terça menor, então ele vê a curvinha e vai fazer isso. Quer dizer, é uma forma de grafar extremamente simples para um resultado sonoro extremamente complexo. Quer dizer, é o antagonismo do que ocorre, infelizmente, com determinadas poéticas, onde a escrita é extremamente complexa para um resultado sonoro extremamente simples. Dou um exemplo, a alta complexidade de um Ferneyhough, por exemplo. High Complexity, ou New Complexity, do Brian Ferneyhough, que tem uma música também muito interessante, né? Eu não estou querendo aqui reduzir a obra do Ferneyhough, Ferneyhough, para quem estiver interessado. Não estou querendo aqui tirar o mérito de muitas coisas interessantíssimas que também tem lá dentro, né? Mas, em geral, é um sobrepeso à grafia e, portanto, à escrita para um resultado que, às vezes, é muito menos complexo do que vocês ouviram aqui no Jaroslav. Então, eu acho que é interessante o compositor estar ciente de que a complexidade é a complexidade da escuta e não necessariamente do olhar, apesar do olhar se dialogar constantemente com a escuta ao longo de toda a história da música, né? Inclusive na música acusmática. Agora, quando a gente for ouvir o Octofonie, que apesar de ter a partitura e poder ser seguida com ela, o ideal, e Stockhausen impedia, é que se fechasse os olhos. Mas mesmo fechando os olhos, nessa música que a gente pode chamar de música acusmática, você vai imaginar coisas e ver coisas que a tua... Quer dizer, cada uma... Só que você não vai ver aquilo que todos veem. Cada um vai ver a sua imagem. Existe uma projeção de imagem contínua que faz parte desse órgão que eu tenho certeza que existe, ainda vou provar a existência dele, como o Descartes queria provar aquela glândula cerebral, ele não conseguiu, mas acho que eu vou conseguir, que chama-se orolho, que é entre o olho e a orelha, é alguma coisa que está situada no meio e que eu tenho certeza que eu ainda vou localizar e mostrar para a medicina. Bom, a última cena de Dienstag é a obra que ouviremos hoje na íntegra e em sua versão original, uma vez que ela é uma das obras eletroacústicas e eletrônicas multipistas, cujas cópias eu recebi pessoalmente do Stockhausen de presente, e ele me autoriza a tocar quando eu quero, que é o Octofonie. Sua partitura me foi gentilmente presenteada, quem quiser depois ver aqui, né, porque na era dos e-mails, quando a gente tem o autógrafo, é sempre interessante, então está aqui o autógrafo do Stockhausen, dessa vez sem o coraçãozinho, mas tudo bem, faz parte. No dia de Natal de 96, Stockhausen compunha, no meio do dia de Natal,
quase sempre tem composições marcadas no dia 24 e 25 de Natal, ele está compondo até tantas horas, não sei o quê. E não só isso, como presenteava também no dia de Natal. Então, por exemplo, no dia de Natal de 96, ele estava, portanto, há 21 anos, Fibonacci, o que é bastante bacana para esse curso, ele estava me dedicando essa partitura e me mandando, no dia 24 de dezembro, né? Todo mundo fazendo rosquinha e essas coisinhas de Natal, né? Bom, Stockhausen já havia composto obras eletroacústicas octofônicas, como em Sirius, né, e Unsichtbare Chöre, mas aqui ele concebe a projeção sonora em um cubo. Esse é o cubo ideal do Stockhausen. Nós vamos ter um cubo bom aqui, mas não é o cubo ideal, mas vai dar para ouvir bem a peça. Conseguimos 4 cases, que não são lá muito bonitos visualmente, mas vão nos ajudar bastante, cases de contrabaixo, né, que são aqueles sarcófagos que os músicos gostam de usar. E vocês notam, como está aí, né, que existem um plano de quadrifonia no chão e um plano de quadrifonia no alto. Portanto, ela é octofônica, mas ela não é octofônica no padrão octofônico, que é dispor os 8 canais em volta do público. Ela é em 2 eixos de quadrifonia e, portanto, você tem um elemento de verticalidade muito trabalhado na peça. Todos os sons produzidos são eletrônicos e realizados com sintetizadores, com a ajuda de seu filho Simon, o que demonstra certa coragem de Stockhausen após os sons tão elaborados de Kontakte, né? Com exceção da voz recitando os números e as palavras, respectivamente, a partir de cerca de 19 minutos e 27 minutos, que vocês vão ouvir aí, né? Por que com certa coragem? Porque a gente ouviu Kontakte. Kontakte é uma das obras mais genialmente construídas a nível do som. Quem esteve aqui ontem teve o privilégio de ver, de ouvir o que Stockhausen conseguiu chegar em termos de som com mera manipulação de aparelhos eletrônicos primordialmente originados da rádio, né? Depois de uma especulação desse nível, a ponto de chegar numa loucura como foi Kontakte, estranha o uso de sintetizadores. O sintetizador tem sons incríveis, mas você facilmente se torna presa dos presets, que são sons comerciais, né? Então, para você sair disso, você precisa destruir o sintetizador. Eu mesmo me lembro, inclusive, uma loucura, porque eu tive o DX7-2, que foi da Yamaha, o primeiro sintetizador de modulação por frequência, quando a Yamaha comprou a patente do John Chowning, que tinha inventado a modulação de frequência na Universidade de Stanford. E foi, aliás, né, ao contrário daqui que fecham banda sinfônica, cancelam um festival de Curitiba, né, uma das patentes mais ricas da história da Universidade de Stanford é a síntese por FM para música e o micro-ondas, né, que aliás eu adoro também usar, né? Eu acho imprescindível para mim. Pode não ter fogão, mas micro-ondas tem que ter. Adoro aquilo lá. Rapidinho esquenta, o café borbulha, é fantástico. Então, vocês veem que no meio das 2 patentes fundamentais, né, de mais grana para a Universidade de Stanford, uma delas é a FM do Chowning, né, que ele vendeu para a Yamaha. E aí que fizeram o DX7-2, um dos sintetizadores, junto com o Oberheimer e outro ali, a gente tem um especialista em sintetizador, que é o maior colecionador de sintetizador do Brasil, que é o Dino Vicente. Levanta a mão aí para eles te conhecerem, né? E ele sabe de cor os sintetizadores que foram usados no Octophonie, né? Mas, por exemplo, em 87, quando eu comprei esse sintetizador, a primeira coisa que eu me impus é aprender os processos de síntese e destruir tudo aquilo, quer dizer, chegar nos meus sons. E um deles eu cheguei a pirar tanto que o cursor começou a mudar de lugar loucamente, e eu fui até a assistência técnica, e o técnico alemão abria e não entendia como é que eu tinha chegado naquele... Eu cheguei num parâmetro que o DX7 pirou, né? Eu burlei, não sei o que eu fiz com aquilo lá, e o cursor ficava maluco, assim, saiu da normalidade. Mas o Stockhausen aqui, ele se apoiou muito no filho, que é um músico quase pop, digamos, né? E, consequentemente, muito preso a sons bastante próximos da música comercial. Isso não tira a qualidade sonora pela densidade, pelas estruturas que tem o Octophonie, né? Mas causa estranheza e
é uma coragem do Stockhausen, né? Em octofonia, Stockhausen trabalha sistematicamente com rotações no cubo octofônico, o que foi realizado com o aparelho Queg na época, possibilitando a rotação dos eixos verticais das duas quadrifonias. Na partitura tem inclusive esse símbolozinho, está dando para ver bem? Sim. Onde ele vê que existem bombas, por exemplo, que são reminiscências claras da vivência dele na guerra, né? Onde que os sons vão rodando no espaço de cima para baixo. O ideal seria que essas caixas estivessem bem lá em cima, mas vocês mesmo assim vão chegar a ouvir esse efeito, porque a gente desceu as caixas de baixo para o chão e vai conseguir sentir esse efeito, né? No esquema ao lado, né, vemos 2 diagramas de realizações de rotações descendentes, cujos sons fazem alusão à queda de bombas durante a Segunda Guerra Mundial, que ele chama na partitura de Abstürze ou de Klangbombe, inclusive, bombas sonoras, né? E vemos abaixo uma pequena inserção aqui, entre aspas, uma inserção em desenho, de caráter burlesco, como quase toda inserção do Stockhausen, que é essa figurinha aí que acaba sendo achatada no chão ali, né? Isso está no meio da partitura, está aqui para quem tiver curiosidade depois. Como ela tem dedicatória do Stockhausen, vocês podem manipular isso aqui, a cada página que virar, vocês deixam R$20, não tem problema. Ó, isso, bom, não vou achar agora. Essa inserção está no meio aqui, onde tem essa figurinha meio burlesca sendo amassada, né? Um esboço de octofonia revela que tais rotações sonoras não ocorrem apenas no sentido descendente, mas também em muitas outras configurações. Por exemplo, ali onde você tem espirais, que são espirais na realidade, né? A rotação nada mais é do que uma espiral onde você não varia o ângulo. Quando você varia o ângulo da espiral, da rotação, você tem a espiral, que é a figura misticamente tão importante para o Stockhausen, né? Então você tem movimentos que fazem isso aqui, ó, que vão para trás ou o contrário, né? Tal como aponta aí o esboço. Está dando para ver? Um pouquinho, né? Aqui está mais claro, mas ele desenha ali espirais nesse sentido, não só assim, tá? Ouçamos agora na íntegra de olhos fechados octofonia. Eu vou pedir para apagarem as luzes. Quem quiser abrir o espaço e deitar no meio ou sentar ou fiquem absolutamente à vontade. Podem virar a cadeira para qualquer lugar também.